Diniz e do jogador Germancano, Fluminense 2, LDU 0. Boa noite, Silene, Canal Fluminense. Eu quero dar parabéns a todos vocês, à gestão, à equipe, ao Fernando, ao Germancano. Gostaria que o Fernando Diniz fizesse uma análise desse jogo de hoje e o que a torcida pode esperar para esse ano do Fernando Diniz e da sua equipe, dessa gestão. Beijos. Obrigado, boa noite. Eu acho que a análise do jogo, a gente começou a ganhar essa final lá em Quito. Jogar na altitude de Quito é algo assim, fisiologicamente meio desumano. Quanto mais alto, pior é. Obviamente que a gente entende que tem que ter jogo lá, nesses lugares com altitude mais elevada, em La Paz, em Juliaca, porque socialmente existe futebol lá e existe a população de lá que tem que ter a graça de ver os seus times disputando os campeonatos, as suas seleções. Mas assim, isso não invalida dizer que para nós que subimos do nível do mar para jogar na altitude, é quase não, é impossível jogar de maneira igual. Então lá a gente conseguiu fazer um jogo mais pausado. Eu não ouço muito as coisas que as pessoas falam na televisão, mas o pouco que eu vi, os comentários desinformaram muito mais os torcedores do que informaram. O Fluminense taticamente fez uma partida excelente lá. A gente conseguiu ter mais posse de bola que a LDU. As pessoas que vivem disso, que trabalham, só pesquisar. Quem tem mais posse é o time que tem mais posse de bola nos campeonatos da LDU quando joga em casa. A gente conseguiu inverter a posse. A gente não sofreu quase nada lá de chance de gol. Eles tiveram uma chance muito clara no primeiro tempo. A gente teve um pênalti muito claro também não marcado. Eles tiveram muito cruzamento e chute de fora da área, mas chances claras. O Fábio praticamente não trabalhou o jogo todo. Então essa conquista, ela se deve muito àquilo que a gente fez lá em Quito. A diretoria e os departamentos de fisiologia, de saúde também foram muito importantes, porque a gente foi 3 dias antes lá para Quito. Então foi um esforço de todos para a gente conseguir fazer um bom jogo lá e quase que a gente trouxe o empate para cá. E se o juiz não tivesse interferido no resultado do jogo, a gente poderia ter vencido lá, porque a falta que ele deu vantagem, eles não aproveitaram a vantagem, ele voltou e acabaram fazendo gol de pênalti. Então acho que foi uma vitória muito merecida da equipe que sempre teve coragem para jogar, tanto lá como aqui. Principalmente no momento que a gente ficou com um jogador a menos, mas a gente tinha um jogador a mais, que era a torcida, que estava empurrando imensamente o time para frente naquele momento de jogo. Boa noite, Diniz, Cano, parabéns pelo título, Bruno Posto da Globo. Para os dois, eu queria saber, deixando um pouquinho de lado a parte física, técnica e tática, que é claro que é importante demais, o tanto de trabalho que vocês trabalham, seja em treino, seja em jogos, mas do emocional dessa coisa, dessa conexão com a torcida, que parece que quando uma hora chega ali, parece que chegou no teto, mas o negócio aumenta, o quanto que isso tem impressionado até vocês, como que a gente viu hoje, ou já não impressiona mais, vocês já estão esperando sempre algo parecido com como que a gente viu hoje? Todo mundo sabe que nossa torcida é diferenciada. A gente joga, como falamos nós, com um jogador a mais. Para nós é muito importante que o Maracanã fique lotado, que fique cantando durante todo o jogo. Então, o Fluminense representa paixão, representa dedicação. Então, eu acho que ele merece isso e muito mais. Eu acho que a torcida do Fluminense tem uma conexão com esse time muito diferente. E posso dizer também pessoalmente, comigo, desde 2019 tem uma coisa a mais com a torcida do Fluminense, que meio que ultrapassa, existe uma intermediação muito fácil de se notar dos meios de comunicação, e hoje em dia os blogueiros e as mídias sociais acabam fazendo essa intermediação quase que ao vivo com a torcida o dia inteiro. Mas tem alguma coisa que atravessa essa intermediação e vai direto do campo para a torcida, para a arquibancada.
sinto isso desde 2019, da maneira como eu trabalho, como eles abraçam e acreditam. Não é perfeito, mas é uma sintonia que faz as coisas acontecerem de uma maneira muito mais bonita e muito mais profunda. Eu sou muito grato pela torcida do Fluminense, a maneira que eles me acolheram e a vontade que eu tenho de trabalhar e entregar alegrias para eles, como essa de hoje, como o Carioca do ano passado, como sonhar da Libertadores. E eu peço que eles, sempre que puderem, venham ao Maracanã, porque esse estádio lotado com as 3 cores que traduzem tradição, ele fica muito lindo, como foi hoje, como foi na final da Libertadores, na semifinal, ou mesmo lá em Porto Alegre, que a gente tinha um número reduzido de torcedores comparados com o do Inter, mas que nos apoiaram e a gente sentiu aquilo lá dentro do campo. Então, muito obrigado por tudo que vocês têm feito pelo time. Times aí, se a gente colocar, tem times que tem praticamente... A temporada está no começo, mas tem time que tem o dobro praticamente de tempo de preparação que a gente. Isso faz uma diferença agora, sabe? Então, os jogadores, eles entenderam que a gente precisava, obviamente que a gente tinha um entrosamento do ano passado que ajudou muito. E somado esse entrosamento, a gente acho que acertou muito nas contratações. A gente trouxe jogadores de muita qualidade. Eu acho que a soma dessas duas coisas que fez com que a gente conseguisse conquistar esse nosso primeiro título da temporada, que era um título inédito para o Fluminense, contra um rival que o torcedor tinha muita gana de vencê-los e conseguiu. Então tinha muita importância, tinha muito peso. E uma coisa que é sempre muito difícil é você sair de uma temporada como a do ano passado, uma conquista, 2 conquistas históricas. Uma, a maneira como a gente ganhou a final do Carioca, e a maior delas, que foi a conquista da Libertadores, o título inédito para a instituição. E todo mundo tem vontade de dar uma relaxada para poder curtir. Só que a gente não tem tempo para curtir. A gente tem que ter tempo para trabalhar e ir atrás de mais. Então, acho que os jogadores, eles estão de parabéns, porque eles se dedicaram muito desde o nosso retorno para a gente conseguir reunir boas condições de poder levantar essa primeira taça. Diniz e Cano, as 2 últimas aqui, tá? Para encerrar. Boa noite, Diniz. Boa noite, Germán. Parabéns pelo título. Fernando Silva aqui do Jornal Dia em Meia Hora. A minha pergunta é para o Diniz. Até o início do ano passado, muitos torcedores de vários clubes e até pessoas da imprensa falavam que você era um bom técnico, mas que não tinha nenhum título de expressão, mesmo tendo sido bicampeão da Copa Paulista. E ano passado você conseguiu conquistar a Taça Guanabara, Campeonato Carioca em cima do maior rival, Libertadores de forma inédita e hoje a Recopa. E acho que um dos marcos da sua carreira, como você mesmo disse, é conseguir recuperar atletas. Acho que o grande exemplo disso foi o John Kennedy ano passado, e a gente viu no que deu na final da Libertadores. A minha pergunta para você é: o que o Diniz de 2024 falaria para o Diniz de 2010, recém-bicampeão da Copa Paulista? E, se me permite também perguntar, o que se passa na sua cabeça hoje, tendo conseguido conquistar muito com o Fluminense em tão pouco tempo? Obrigado. Eu acho que o que passa na minha cabeça 2010 para cá, eu não tenho muito isso. Eu vivo a minha vida com intensidade altíssima, de entrega total. O que me interessa de maneira mais profunda é uma coisa que interessa menos para as pessoas, que é me conectar com as pessoas que estão do meu lado, de maneira especial os jogadores. Então a minha vida foi indo e eu não ligo de fato muito porque as pessoas estão falando. As pessoas não têm muita honestidade intelectual, porque tem gente, que eu já vi gente na imprensa falar que eu ganhei título agora porque eu mudei coisas. Hoje, por exemplo, assim, a gente tirou tudo quanto era... Já não tem zagueiro de origem. Aí foi tirando mais zagueiro, colocando mais meio, colocando mais gente para frente, mais para frente. Mas as pessoas, elas não gostam de ceder, elas só se atribuem a alguma mudança que eu fiz porque ela quer comentar o resultado que eu tive, não aquilo que eu faço e aquilo que eu me dedico a vida inteira para poder fazer um trabalho bem feito. Então, o que eu tenho comigo, assim, eu acho que um equilíbrio muito grande em relação a isso, de ser constante, ser consistente, é uma convicção muito firme, é uma coisa que eu me dedico à minha vida, é uma coisa que se eu tivesse que morrer hoje fazendo o que eu faço, morreria bem, ganhando o título ou não. Então, é uma coisa muito forte. Então, eu não tenho muito como, assim, ter ouvido para o que as pessoas vão falando, assistindo as partidas assim na TV, que você não consegue ver muito,
e dando opinião sobre tudo, e ver 15 partidas ao mesmo tempo, e dar opinião de tudo, e fica querendo lacrar as pessoas, cometendo um monte de injustiça e agregando pouco ao futebol. Eu tenho só o Fluminense para cuidar, eu assisto o jogo 5, 6, 7 vezes, mas só do Fluminense, e erro. E as pessoas assistem o jogo só pela televisão e acham que acerta tudo. Então, assim, sinceramente, assim, obviamente tem gente que faz críticas muito ponderadas e positivas que a gente aprende, mas tem muita gente que contribui pouco para o debate esportivo e menos ainda para o debate social. Boa noite, Leonardo, por esporte. Para o Cano, eu queria saber se você chegou como reserva do Fred no Fluminense e hoje é um titular absoluto, 40 gols por temporada, e depois de 3 anos aí já no Fluminense, você já se sente na galeria de ídolos do Fluminense. E Diniz, mesmo nesse tom aí, 4º título seu à frente do Fluminense, você ainda recebe críticas, você diz já que morre com as suas ideias e convicções, e jogadores querem vir trabalhar com você. O Douglas Costa é um exemplo, estava indo para a Turquia e veio parar aqui no Fluminense. E você vê que mesmo fora da forma física dele, ele é um jogador diferenciado, ele pega na bola, você vê ele diferenciado. Jogador que jogou em times grandes da Europa. Queria que você comentasse um pouco disso. Eu sabia que quando cheguei ao Fluminense tinha um desafio muito grande que era suplantar a Fred, porque ele em pouco tempo ia aposentar. Então me dediquei muito, tomei este desafio com muita responsabilidade, com um compromisso muito grande, porque não ia ser nada fácil. Em tão pouco tempo aconteceram muitas coisas dentro do Fluminense que vão ficar marcados para sempre. No solo por las tasas, sino por cómo mi vida mudó, mi pensamiento, mis ganas de continuar jugando futebol, continuar fazendo feliz a toda essa torcida do Fluminense. Então, ficar marcado na história do Fluminense para mim é um orgulho, uma honra muito grande, que com certeza vamos a ir procurar mais título para Fluminense. Dá uma repetida na pergunta. Eu tá aqui, acho que eu tô com a metade na cabeça e a metade. Então, eu acho o seguinte, assim, quando vocês falam de mim, ou eu vou falar de vocês, você não está falando de mim, você está falando muito mais de você do que de mim, porque você não me conhece, você não tem acesso quase nada do meu trabalho, você ou qualquer um, e eu se eu falar de vocês também. Então as pessoas quando estão falando da gente, isso é uma coisa que eu tenho cada vez mais ciência disso. As pessoas estão falando de mim, ela está se projetando em mim para falar as coisas que tem a ver com ela e pouco a ver comigo. Porque ela não tem muito interesse em saber quem eu sou, o que eu penso, o que eu faço. Tal. As pessoas querem aquela coisa superficial. Então, para mim, os tiros que dão dificilmente pega. Porque não tem a ver comigo, tem a ver com a pessoa que está falando isso para mim. Os jogadores, em contrapartida, são os caras que convivem comigo e os jogadores vão falando, os adversários, aqueles que trabalham comigo, e isso vai crescendo. Então, eu vim aqui para o Fluminense, fui para o São Paulo, para o Vasco e para a seleção por conta dos jogadores. E os jogadores vão sabendo e se interessam pelo meu trabalho de verdade. Vai, como é que é? Assim, é assado, e um vai falando para o outro. Então, meus grandes empresários da minha vida foram os jogadores e vão continuar sendo, porque o meu trabalho é direcionado de fato para eles. E quanto assim as convicções, uma vez já teve jornalista, tem gente renomada falando assim, vai perder, assim, como um tom de crítica, vai perder e vai morrer com as suas convicções. Eu acho que é um grande elogio, sinceramente. Porque como é que seria morrer com a convicção e viver com a convicção dos outros? E de fato eu morro e vivo com as minhas convicções. Elas não são imutáveis, eu estou procurando melhorar todo dia da minha vida, você não sabe o tanto que eu tento mudar e melhorar aquilo que os defeitos que são inúmeros que eu tenho. Eu trabalho muito, sou um cara assim, apaixonado pelo que eu faço e felizardo, que faço aquilo que eu poderia fazer de graça, eu recebo bem para fazer, nos maiores times do mundo. Então eu tenho muita alegria para fazer. Assim, para mim é terapêutico ser treinador de futebol. E tenho essa alegria de poder, de fato, viver e morrer com as minhas convicções.
Muito obrigado a todos aí, que a gente tenha uma excelente convivência esse ano, como foi sempre. Um grande abraço. Valeu. Boa noite, gente. E vitória Fluminense! Ó! Obrigado, Diniz.